Muito boa tarde, muito boa noite, amigas e amigos. É o grupo de estudos Oração Ação, onde não há iniciação, não há sacerdote, não há ritos, há apenas pessoas bem-intencionadas conversando sobre Jesus Cristo, o nosso grande mestre. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Aqui temos estudado os mais importantes temas da existência, claro que com a profundidade que a nossa compreensão permite. Claro que sem jamais pretender esgotar os temas, dar palavra final sobre qualquer assunto. Que esse seja realmente um ponto de partida e não de chegada, um estímulo para continuarmos nossas pesquisas, nossos avanços nas mais diferentes fontes. Mas tomamos, apesar desse objetivo limitado, tomamos essa iniciativa, iniciativas como essa, a fraternidade em torno de Jesus, como o que de mais importante nós podemos fazer nesse momento das nossas vidas. Haverá outros momentos, outros espaços, outros mensageiros, outros instrumentos dessa reflexão melhores do que esse, certamente. Mas melhor do que nos irmanarmos em torno de Jesus, guardamos a certeza de que nada pode ser melhor que isso. Por isso, muito bem-vinda e muito bem-vindo. Vamos hoje a mais um desses temas que temos tratado aqui, como realmente aspectos fundamentais do nosso processo de expansão espiritual. Há um bom tempo, temos percebido uma figura, uma imagem, uma metáfora do nosso processo evolutivo. E ela é tão interessante que nós temos certeza que não vem de nossas mentes. É intuída, é sugerida. E nós imaginamos assim como os espíritos falam que o orgulho, o egoísmo são a fonte de todos os nossos problemas, nessa nossa imagem, esse egoísmo que nós vimos vivendo em diversos aspectos, em culturas, em sexos, em cor de pele, ao longo das muitas vidas, poderia ser simbolizado pelo ato de bater o pé, de fincar o pé, como um animal mesmo. Um touro bate o seu pé, a sua pata no chão, teimando e antes de atacar. Só que como nós somos um animal que vem fazendo isso, vem fincando o pé, vem atacando o chão com suas patas, há milênios, acabamos cavando de início um buraco, ao fim um abismo,
Tão grande é a nossa teimosia no orgulho e no egoísmo. Finalmente, nesse momento luminoso das nossas vidas, nós percebemos o que temos feito. Como nos afundamos a nós mesmos, cavando o buraco do orgulho e do egoísmo, que os Espíritos falam ser a fonte de todos os enganos. Percebendo o nosso erro milenar, subindo numa dessas paredes do imenso abismo, do alto contemplamos o grande farol da humanidade, Jesus Cristo, que nos fala de uma tarefa dupla. Não podemos nos colocar melhores do que os outros, porque não somos. Isso seria aprofundar o abismo do egoísmo. Mas também não podemos colocar os outros acima de nós. A ilusão do altruísmo, que nos faz dizer, elogiar uma pessoa, nossa, a pessoa é ótima. Só pensa nos outros, esquece de si para só pensar nos outros. Será que isso é bom? Jesus nos propõe o equilíbrio do eu com o outro, no amar o próximo como a si mesmo. Equilíbrio. A imagem que surge para aquele viajante, para aquele teimoso que deu conta da sua teimosia e que do alto de um dos montes, do eu ou do outro, conforme o extremismo a que tiver se entregado nas muitas vidas, o ser então percebe que precisa equilibrar o eu com o outro, o amor ao próximo como o amor a si mesmo. E se pergunta, como eu faço para isso? Na figura do caminhante que quer transpor o abismo, vamos pensar que essa transposição se dê por uma corda e que ele precise transitar, fazer a difícil transição de um cume ao outro, de um monte ao outro, por uma corda bamba. Quais os grandes desafios de um equilibrista na corda bamba? E qual a comparação que nós podemos fazer aos nossos desafios para avançarmos espiritualmente? Duas grandes preocupações, duas grandes prioridades nós podemos ver no equilibrista, para ele ter êxito na sua transição, na sua trajetória. O primeiro, óbvio, ele precisa colocar um pé na frente do outro. Colocar um pé na frente do outro é um símbolo para uma mensagem que as mais diferentes correntes espirituais têm passado, têm transmitido para a humanidade. Eckhart Tolle falou sobre o poder do agora. Gilberto Gil, numa música inspiradíssima, diz: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Jesus disse o mesmo, ao nosso ver, ao revelar que a cada dia basta o seu mal. Absurdo importarmos
tristezas, sombras, falências do passado, intoxicando-nos de mágoa e culpa. Absurdo também trazermos do futuro angústias, problemas, com a ansiedade, com o controle da vida. Duas não realidades, duas ilusões. Tomarmos-nos de ilusões e desprezarmos a realidade. Porque a mágoa e a culpa importam um passado tóxico que só existe em nossos corações. A ansiedade, o controle, faz o mesmo em relação ao futuro. Antecipa possíveis problemas, nos paralisa, nos intoxica. Assim nos paralisamos e intoxicamos com duas ilusões. Quando, na verdade, na realidade, no único tempo real da vida, que não é o passado, que não é o futuro, que é o momento presente, o momento vivido, o segundo em que as coisas estão acontecendo, é que está o grande poder da vida. Na sociologia se fala que o presente é síntese de todas as suas determinações. Tudo de importante que há no passado está no presente. Tudo de importante, de real que podemos fazer por nosso futuro está no presente. Então, um pé na frente do outro simboliza essa luta, esse foco no agora, essa disponibilidade, esse ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para perceber a vida nos ensinando, a vida nos curando com cada fato de cada segundo. Cada relação, cada fato, cada revelação. A imensa riqueza do agora. Um pé na frente do outro. A segunda tarefa do equilibrista não vai conseguir colocar um pé na frente do outro por muito tempo se não tiver o equilíbrio. E o equilíbrio de um equilibrista vem da sua capacidade de fixar um ponto no horizonte. Você já percebeu, já fez exercícios de equilíbrio? Lembra-se na adolescência, na infância, fazíamos muito. É fantástica a descoberta do olhar, de como o olhar favorece o equilíbrio. Fixar um ponto. Um ponto fixo, é claro, não pode ser algo que esteja mudando de posição. Você escolhe um ponto fixo, foca o olhar ali e alguma coisa acontece de mágico. Você que estava caindo, se desequilibrando muito, quando fixa um ponto, o equilíbrio vem. Não é isso? Todos sabemos disso. Pois o equilíbrio, a metáfora é interessante porque, assim como fixar um ponto nos dá equilíbrio físico, precisamos desse foco, desse olhar no horizonte, desse olhar no infinito, para ter equilíbrio na nossa trajetória espiritual. Afinal, se o agora
é fonte de imensas riquezas, o imediatismo tem sido uma tragédia na vida das pessoas. Viver para ter agora todos os prazeres da vida, sem se importar com as consequências, por acaso é bom? Buscar o sexo desregrado, buscar o prazer imediato, a droga, a bebida, extrair do momento em desespero, em desequilíbrio, tudo que esse momento pode dar, que é o imediatismo, é claro que não é bom. Qual a diferença do imediatismo e do agora? Exatamente a perspectiva espiritual. O imediatismo é desequilibrado, porque não tem uma referência, não fixa uma referência na frente. O agora precisa dessa atenção plena, precisa desse olhar no infinito e no horizonte. É a perspectiva espiritual. É a perspectiva espiritual que difere o imediatismo do agora. Você já pensou nisso? Leve essas duas ferramentas. Verifique na vida comum, nas suas atitudes, se isso realmente nos ajuda nessa cura dessas doenças terríveis espirituais e mentais que são mágoa, culpa e ansiedade. Veja se isso faz sentido para você. Hoje, vamos estudar o capítulo 5 de João, versículos 45 a 47, em que lemos o seguinte: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? As revelações espirituais podem ser comparadas aos diferentes tipos de ensino na formação acadêmica de uma pessoa. Se eu perguntar a vocês qual ensino é mais importante, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio ou o ensino superior? Os desavisados poderiam optar pelo ensino superior, em desprezo à educação infantil. Alguém que tiver mínima noção de educação saberá que não é assim. Que para se chegar bem ao ensino superior, precisamos viver bem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Ou seja, para cada momento, o seu desafio. Que cada um consiga viver o melhor para o seu momento, para o presente, para o agora. É absurdo alegarmos superioridade de um órgão do corpo, excluindo os demais. É absurdo falarmos num rei das selvas, num rei dos animais, porque esse rei precisa de animais que ele come, e esses animais que o leão come precisam dos vegetais, todos eles precisam de uma floresta
viva, forte, nutritiva. Assim como num organismo um órgão precisa do outro, num ecossistema, um animal precisa do outro, no sistema solar, o delicado equilíbrio do sistema solar precisa de todos os planetas e do Sol. Assim é. Por isso é um absurdo que nós, após as separações conjugais, impinjamos às nossas crianças a escolha: quem você prefere, o papai ou a mamãe? Exceto nas condições violentas, patológicas, as crianças querem os dois. Elas sabem que os dois são importantes, não é? Ainda que prefira morar num certo momento com um ou com o outro, as crianças sabem que os dois são importantes. E o médico sabe que todos os órgãos têm a sua importância e o estudante da natureza também sabe que num ecossistema, o clima, o rio, cada animal, cada vegetal compõe um todo. Da mesma forma, é absurdo pregar a supremacia de uma revelação espiritual sobre a outra. O capítulo número 1 do O Evangelho segundo o Espiritismo fala exatamente da integração. O título é Eu não vim destruir a lei, mas confirmá-la, que é uma frase de Jesus, para falar da integração entre o Espiritismo, o Cristianismo e Moisés. E uma visão ainda mais ampla veria a integração também com o budismo, o xamanismo. Cada religião tendo que, conduzida honestamente, vivida honestamente, tem um valor preciso e precioso para aqueles que se entregam a ela. Vejam se isso faz sentido. Assim como é sem sentido escolher qual o estágio mais importante de uma formação escolar, como dissemos, o ensino, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio ou superior, posto que cada estágio atende às necessidades de cada momento, de cada aluno, também é insano desprezarmos um sequer dos amores das nossas vidas. Qual filho seu é mais querido? Quem você prefere, sua mãe ou sua esposa? Todos eles são imprescindíveis para alcançarmos o amor verdadeiro, não é? E assim o órgão, a revelação espiritual, a cultura, a formação intelectual e o amor, os mais importantes na vida de um ser humano, são precisamente aqueles que eles vivem a cada momento. Foquemos sempre nossas vidas no todo. O foco do nosso olhar deve estar em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas, com a visão periférica, não desprezemos as situações, as condições, os desafios trazidos a cada momento. Assim,
como a figura que nós trouxemos ao início do equilibrista, que conseguirá transpor o abismo, o buraco fundo do egoísmo, da teimosia, do orgulho, dedicando-se com simplicidade, mas com foco, atenção plena ao agora. Na perspectiva da eternidade, do infinito. Fica essa figura para suas reflexões. Pense a respeito disso, veja se isso pode ser útil. Se for útil, já terá valido a pena o nosso momento. Muito bom que toda a humanidade enfrente as doenças mentais da mágoa, da culpa, da ansiedade, lixo que tem entupido nossas casas mentais, para descobrirmos o equilíbrio, a importância do agora, a revelação espiritual de cada momento da vida. Muito bom, vamos saudar agora os amigos que estão aqui conosco. Marcos Magrelo, dando boa noite a todos. Enir Cajazeira também, vibrando também pela amiga Mônica Silva. Débora Lopes. Débora comenta assim: o que está acabando com o mundo é o egoísmo, em todas as situações, sem dúvida nenhuma. Dos grandes líderes aos pequenos gestos. Helenalva Oliveira dando seu boa noite, pedindo vibrações pelo seu filho Matheus Batista, que ele esteja feliz no emprego dele, que todos os nossos afetos estejam bem. Adelaide Dias, dando seu boa noite a todos, Nalva Gorre, Marco Aurélio Trindade, Helenalva Oliveira. Ficamos muito felizes, Enir Cajazeira dando graças a Deus. Muito felizes pela presença de todos, muito felizes por estarmos juntos nessa trajetória, nesse exercício tão importante, e convidando todos a compartilharem, a multiplicarem esse pão que vem das mãos de Jesus e retornarmos amanhã para continuarmos nossos estudos. Muito obrigado pela presença de todos e até amanhã.